Primeiro, o Evangelho de João é totalmente diferente dos outros três evangelhos. Mateus escreve aos judeus para mostrar que Jesus ele é o rei dos judeus. Lucas escreve aos gentios para dizer que Jesus ele é o homem perfeito. Marcos escreve aos romanos para dizer que Jesus ele é o servo perfeito, trabalhador. Meu pai, eu trabalho até agora e meu pai também, as próprias palavras de Cristo. Mas quando chega no Evangelho de João, que é completamente diferente, os três primeiros são chamados de evangelhos sinóticos, porque são parecidos, mas o Evangelho de João é totalmente diferente. São poucas coisinhas ali que é parecido. Jesus, no Evangelho de João não fala nenhuma expulsão de demônios, nenhuma parábola a respeito de alguma coisa. No Evangelho de João é totalmente diferente dos outros evangelhos. Por isso ele foi aceito só no período mais ou menos do segundo século, e provavelmente os cristãos do primeiro século não leram esse evangelho. E como que a gente pode entender isso? O Evangelho de João, nenhum dos evangelhos dá o ensinamento do nome da pessoa que escreveu, mas tanto internamente como externamente tem muita coisinha que nos mostra quem foi o autor desse evangelho. O Evangelho de João, a gente vê que quem escreveu relata que ele é o discípulo amado, ele é o discípulo que estava na ceia, ele é o discípulo que estava ao pé da cruz. Quando a gente vê isso, a gente dá a conclusão que o único que poderia ter sido este era o próprio apóstolo João. É muito bonito quando a gente vê que quando João vai se relatar no evangelho dele a respeito de quem é Jesus, ele não fala assim, o discípulo a quem Jesus amava, mas sim o discípulo a quem era amado por Jesus. É muito glorioso entender que somos amados por Deus e devemos entender o tamanho desse amor que transforma o nosso coração e ilumina a nossa mente. Dentro disso, o Evangelho de João ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 12 vai falar sobre os 7 sinais e o período ministerial de Jesus público num período de 3 anos, e do capítulo 13 até o 21 vai falar sobre os seus 4 dias até o pé da cruz e seus ensinamentos ali, tirando o capítulo 21, que vai mostrar a sua parte da sua ressurreição e sua aparição a alguns dos seus discípulos. Eu fico muito alegre dentro disso, porque João não quer nos falar que Jesus ele é o homem perfeito, que Jesus ele é o servo perfeito, que Jesus ele é o rei dos judeus, mas João quer mostrar que Jesus ele é o próprio Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Dentro disso, João nos dá 7 sinais insofismáveis para crer que Jesus ele é o Cristo, Filho de Deus. Primeiro, ele no Evangelho de João, Jesus transforma a água em vinho. Depois, Jesus cura o filho do oficial do rei à distância. Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Jesus anda por cima da água. Jesus multiplica pães e peixes. Jesus cura um cego de nascença. E por último, Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias. Mas dentro desses 7 sinais, João relata eles para que a gente tenha fé que Jesus é o Filho de Deus. Lá em João capítulo 20, versículo 30 e 31, diz que muitos outros sinais foram feitos entre seus discípulos, mas esses foram registrados neste livro, para que creiais que Jesus ele é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenha vida no seu nome. Dentro disso tudo, a gente pode entender que este versículo ele é tanto apologético como evangelístico. Apologético porque é a defesa da nossa fé, para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E evangelístico,
para que crendo nele tenha vida no seu nome. Diante disso tudo, João nos mostra que a gente pode crer que Jesus ele é o Filho de Deus e crendo tenha vida no seu nome, a gente pode ter a refrigeração no coração e a esperança na nossa alma que a gente não está só. Diante disso tudo, Jesus também nos dá 7 palavrinhas insofismáveis a respeito da palavra eu sou. A mesma palavra que foi usada por Deus lá no Monte Sinai, quando Deus se revela a Moisés e Moisés pergunta, e se me perguntarem quem me enviou? E Deus diz assim, fala que eu sou o que sou. Jesus começa a dizer assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Dentro disso, Jesus está dizendo que ele é o próprio Deus que se revelou no Antigo Testamento. Ele estava lá. Ele veio a este mundo, vestiu pele humana, morreu em nosso lugar, para que a justiça de Cristo fosse imputada em nós e nossos pecados foram imputados em Cristo, porque ninguém poderia se salvar mediante a lei, mas Jesus agora nos dá 7 sinais e 7 afirmativas insofismáveis que ele é quem disse ser. Mas diante dessas coisas eu te pergunto, diante desses 7 sinais e dessas 7 palavras eu sou, nós temos 3 opções a respeito de Jesus. Primeiro, ou Jesus ele é mentiroso, ou Jesus ele é lunático, ou Jesus verdadeiramente era Deus. Por quê? Porque Jesus pode ser mentiroso? Ou Jesus é mentiroso por afirmar ser quem não é? Ou Jesus é lunático, louco, por pensar ser quem não é, ou Jesus verdadeiramente era Deus? Dentro disso eu te pergunto, quem Jesus é para você? Quem ele é para você? Diante disso nós podemos crer no Evangelho de João, que esse Evangelho é o Evangelho do crer. 95 vezes a palavrinha crer se mostra nesse Evangelho. E diante disso, João vem contar a historicidade deste evangelho, os relatos de Jesus, e a gente deve entender quem Jesus é e crer na promessa da vida eterna.